Antes de o tempo ser contado por relógios, antes de os mapas desenharem continentes, existia uma cidade sagrada entre dois rios, Uruk. Suas muralhas tocavam os céus e seu rei era mais do que um homem. Era 2/3 divino. Seu nome, Gilgamesh. Gilgamesh, um nome que jamais seria esquecido. Gilgamesh era forte, belo e sábio, mas sua força era tirana. Submetia homens e tomava mulheres como quisesse. Seu orgulho era imenso e a compaixão escassa. O povo de Uruk, embora vivesse sob a proteção das muralhas que ele havia construído, vivia com medo. Medo de seu rei. O clamor chegou aos céus. Os deuses ouviram as súplicas e decidiram intervir. Anu, o deus dos céus, ordenou a deusa Aruru que criasse alguém capaz de equilibrar Gilgamesh. Ela moldou da argila vermelha da vida um ser tão poderoso quanto o rei, Enkidu. Enkidu era o espelho da natureza. Forte como um touro, veloz como o vento. Cresceu entre as feras e não conhecia as leis dos homens. Caçadores o avistavam e fugiam. Enkidu libertava os animais de suas armadilhas e vivia como um espírito indomado. Até que um dia, os deuses enviaram uma cortesã para domá-lo. Durante 6 dias e 7 noites, Enkidu conheceu o amor e a fala. Quando voltou à floresta, os animais o rejeitaram. Ele agora era humano. Guiado pela cortesã, Enkidu chegou a Uruk e, ao ver Gilgamesh tentando forçar seu poder sobre uma pobre noiva, Enkidu o enfrentou. Os dois colidiram como titãs. A cidade parou para assistir. A luta foi tão brutal que rachaduras surgiram nas ruas de Uruk. Pilares tremeram, pedras se soltaram das muralhas. Mas algo extraordinário aconteceu. Após a batalha, Gilgamesh reconheceu em Enkidu seu igual. Eles se abraçaram. E a amizade que nasceu ali mudaria o destino de ambos e da humanidade. Era o início da maior jornada já escrita, o primeiro grande épico da história. A amizade entre Gilgamesh e Enkidu floresceu como um cedro sob a luz do sol. Unidos, sentiam-se invencíveis, mas o desejo de imortalidade já brotava no coração do rei. Quero que meu nome seja lembrado por toda a eternidade, dizia ele, e decidiu que enfrentaria um desafio proibido, matar Humbaba, o terrível guardião da floresta dos cedros, o monstro criado pelos deuses. Enkidu hesitou. Ele conhecia os segredos da floresta, onde os espíritos antigos sussurravam em línguas esquecidas. Humbaba é o terror que ronda os sonhos dos homens, advertiu. Mas a determinação de Gilgamesh era inabalável, e seu amigo, por lealdade, o seguiu. Partiram com armas forjadas com o aço dos montes e encantadas pelos sacerdotes. Atravessaram desertos e montanhas, enfrentaram feras e visões, passando por 7 portais protegidos por espíritos. O caminho até a floresta era um rito de passagem, testando corpo e alma. A cada desafio superado, a coragem deles crescia, mas também o peso do que estavam prestes a enfrentar. Ao entrarem na floresta dos cedros, o ar mudou. Era espesso e sagrado. Os cedros eram tão altos que ocultavam o céu. Os dois sentiram medo, mas continuaram, até que o chão tremeu. Humbaba surgiu. Sua face era feita de relâmpagos, sua voz, trovão. A terra se contorceu sob seus pés. Seu hálito era fogo e seus olhos brasas vivas. A luta foi épica. Enkidu caiu ferido. Gilgamesh, em desespero, invocou os deuses e golpeou o monstro com todas as suas forças. O combate durou dias. Humbaba caiu e, no último suspiro, amaldiçoou os dois. As árvores da floresta gemeram em dor. O mundo havia mudado. Tinham vencido, sim, mas a que preço? Gilgamesh e Enkidu retornaram a Uruk como deuses entre os homens. Os cantos exaltavam seus feitos, os anciãos os saudaram. Mas nos céus, a balança da justiça estava desequilibrada. A deusa Ishtar, impressionada com a coragem e beleza de Gilgamesh, ofereceu-lhe amor. Ele recusou,
lembrando os destinos trágicos dos que antes aceitaram seus favores. Humilhada, Star pediu ao pai, Anu, que enviasse o touro celestial para destruir Uruk. O touro desceu do céu e cavalgou pelas ruas, matando centenas. A cidade chorava. Gilgamesh e Enkidu uniram forças mais uma vez. A batalha foi sangrenta. Por fim, triunfaram e zombaram da deusa. A afronta foi imperdoável. No Conselho dos Deuses, a decisão foi tomada. Enkidu deve morrer. Ele havia tocado o sagrado, matado criaturas divinas, insultado a própria Ishtar. Enkidu adoeceu. Uma febre o consumia. Em delírio, amaldiçoava os portões por onde passou, os caçadores, a cortesã, os deuses. Gilgamesh, impotente, chorava ao seu lado. "Irmão, por que me tiram de ti?", sussurrou Enkidu antes de morrer. Seu corpo foi velado sob lágrimas, tambores e cânticos. O lamento de Gilgamesh ecoou pelos salões de Uruk. "Se meu amigo, tão forte quanto os deuses, pode morrer, então todos morreremos, inclusive eu." O rei, antes invencível, agora temia apenas uma coisa: a morte. A ideia de desaparecer o consumia. Dominado pelo medo da morte e pela dor da perda, Gilgamesh vestiu-se com peles e partiu, sozinho, sem destino, buscando o inalcançável, a vida eterna. Rumo ao fim do mundo, atravessou desertos abrasadores e mares de trevas. Encontrou criaturas antigas, enfrentou desafios da mente e do espírito. Cruzou as águas da morte com a ajuda de Ur-Shannabi, o barqueiro dos deuses. No fim do mundo, encontrou Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio, aquele que os deuses tornaram imortal. Gilgamesh ouviu a história do dilúvio, anterior até mesmo à Bíblia. Viu que os deuses agiam por capricho. A imortalidade era um presente raro, selado para sempre. Utnapishtim o testou. Deveria permanecer acordado 7 dias. Mas Gilgamesh adormeceu. Recebeu então uma última chance, buscar no fundo das águas a planta da juventude. Gilgamesh mergulhou e encontrou a planta. Mas no caminho de volta, ao descansar, uma serpente a roubou. A vida eterna escorregava por seus dedos. Voltou a Uruk de mãos vazias. Mas algo havia mudado. Ao ver as muralhas que ele mesmo havia construído, compreendeu. "Minha obra é meu legado. Meu nome viverá enquanto esta cidade existir. A imortalidade não está em viver para sempre, mas em viver de modo que nunca sejamos esquecidos."